Olá, Hernani Fornari, com vocês de novo. Eu sou professor e terapeuta de alinhamento energético, de constelações sistêmicas, de renascimento. Você está na coluna Cura Interior. E hoje a gente vai falar sobre um personagem muito interessante, que é o xamã de Oralen. E Aloísio Delgado Nascimento foi um homem que nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e acabou se radicando no Paraná, onde ele faleceu. Ele faleceu em 2002. Ele era agrônomo e farmacêutico, era um grande sensitivo, era um xamã, e em função desse interesse que ele tinha por plantas medicinais, ele tinha uma produção doméstica de produtos fitoterápicos, ele teve uma inserção muito longa na vida dele, entre os índios, na Amazônia, no sul do Brasil. Ele teve uma inserção, uma parte da vida dele, ele fez treinamento de selva na Amazônia, ele andou por Serra Pelada, por Carajás, ele entendia profundamente de pedras, de cristais, ele fazia coisas de cura. Até que em um determinado ponto da vida dele, ele foi convidado, ele quando morava em Volta Redonda, na juventude dele, ele entrou em contato com um trabalho espiritual, que era um trabalho espírita não engajado no kardecismo clássico, que se chamava Mesa de São Marcos. Na Mesa de São Marcos ele tomou contato com uma egrégora, com um grupo de seres de luz que pilotava esse trabalho da Mesa de São Marcos e que se chamava Ministério de Cristo, embora não tivesse vinculação nenhuma com igreja, com nada disso, no sentido de consciência crística. E num determinado ponto da vida do Aloísio, o Aloísio foi alquimista, tinha laboratório de alquimia, enfim, fez muitas experiências. Ele tinha um grande sonho na vida dele, que era fazer uma fundação. Ele chegou até a registrar essa fundação, a Fundação Avante Vaz, para poder dar assistência e ensinamento profissional e espiritual para jovens carentes. Infelizmente, ele morreu muito cedo, ele faleceu com 53 ou 56 anos, por aí. Ele não pôde concluir esse projeto da vida dele, que era fazer essa fundação. Mas, num determinado momento, ele foi convidado por essa egrégora a sistematizar uma terapia em consultório, uma terapia que não tivesse ritual, que não tivesse uma abordagem religiosa para poder atender a todo mundo. Eu, inclusive, já atendi católico, evangélico, comunista, ateu. É uma terapia que cabe para todo mundo. E essa foi a missão da vida dele. Isso foi o que ele conseguiu fazer. Ele não fez a fundação, mas ele conseguiu estruturar essa terapia aqui no planeta. E quando ele faleceu, ele deixou o bastão, vamos dizer assim, desse trabalho com uma terapeuta carioca chamada Mônica Oliveira, que foi a pessoa que ensinou para mim esse trabalho e que é a referência hoje no mundo dessa terapia do alinhamento energético, que a partir da Mônica Oliveira também já ganhou vários estilos e várias nomenclaturas. Eu trabalho, por exemplo, com cura interior, alinhamento energético, tem ouro verde, alinhamento energético, integrare, alinhamento energético e por aí vai, como toda terapia, né? Como a psicanálise do Freud, que depois do Freud foi ganhando várias versões e várias abordagens. Quando o Aloísio morreu, quando um santo morre, uma pessoa iluminada morre, ela se multidimensionaliza, né? Como o Sai Baba, Ramakrishna, Yogananda, né? Como esses seres que, quando perdem o corpo físico, se reintegram na consciência universal. Só que o Aloísio era um ser humano. Tanto que ele dizia, não me segue que eu não sou novela. Ele era um anti-guru, né? Ele era contra qualquer tentativa de colocar ele numa posição de mestre, alguma coisa assim. Só que o Aloísio, quando morreu, ele continuou na direção desse trabalho lá do astral. Só que como ele não era santo, ele era um ser humano comum, ele precisou, vamos dizer assim, ganhar mais cacife energético para poder continuar, junto com o Ministério de Cristo, que é a egrégora que dá suporte para o alinhamento energético, participando, né, trabalhando na difusão desse trabalho. Alinhamento energético hoje está em quase todos os estados do Brasil, está em mais de meia dúzia de países da Europa, está nos Estados Unidos. É um trabalho muito novo, né? O alinhamento energético, na forma como ele é ensinado hoje, ele começa em 1998.
que é quando a Mônica Oliveira encontra o Aloísio e começa a trabalhar com ele e dá um remake nesse trabalho, né? E torna efetivamente esse trabalho um trabalho de consultório, de terapia. E o que aconteceu com o Aloísio no astral foi um fenômeno muito parecido com o fenômeno que os umbandistas conhecem como falange. Então o Aloísio precisou se acoplar num guardião, que é como a gente chama os seres de luz da egrégora do alinhamento energético. Então tem um guardião que se chama Dior Além de Vaz. O Dior Além de Vaz é um guardião, é um ser de luz que trabalha no desenvolvimento mediúnico, né? Todo mundo que vai fazer um curso de formação de alinhamento energético tem, durante o curso, vamos dizer assim, o suporte do guardião de Dior Além de Vaz, que é essa frequência que trabalha no desenvolvimento sensitivo dos alunos. Então o Aloísio se acoplou nesse guardião para poder ter mais cacife energético. A gente poderia dizer que o Aloísio trabalha hoje na falange do Dior Além de Vaz, e ele hoje é chamado também de xamã Dior Além, né? Então, o Aloísio tanto pode ser chamado de Aloísio, como a gente chama, como ele pode ser chamado de xamã Dior Além, como as pessoas do grupo da Mônica Oliveira chamam. E muita gente pergunta a razão desse nome, né? Então eu estou explicando a razão aqui. Foi esse acoplamento que foi necessário o Aloísio fazer com esse ser de luz para que ele pudesse ter mais cacife, para que ele pudesse ter um empoderamento maior para poder estar à frente da difusão desse trabalho no mundo. Tá bom? Se você quiser saber mais, né, porque o Aloísio não foi uma pessoa famosa, o Aloísio não fundou nenhuma seita com milhares de discípulos, né? Ele não está na internet, não escreveu livro, né? Inclusive ele pediu muito para a Mônica Oliveira que estabelecesse curso de formação e escrevesse livros, e ela fez os cursos de formação, e eu fiz os livros. E se você quiser saber mais sobre isso, você deixa aí o teu comentário aí embaixo, tem o nosso site, a gente está à tua disposição. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.